Olá pessoal, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é Só um coração inocente perdoa. Então vamos falar sobre a relação que existe entre a inocência e o perdão. Para falar dessa relação entre inocência e perdão, eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo logo nos meus primeiros anos de professor. Assim que eu cheguei numa das primeiras escolas que eu dei aula, eu comecei a ter que lidar com alguns alunos muito chatos, né? Alunos assim inconvenientes. E como eu era ainda muito imaturo, eu não sabia muito bem como lidar com eles. Então, um em específico, vamos dar aí um codinome de João. O João em específico me atormentava bastante. Então era muito difícil lidar com ele. Principalmente porque eu achava que ele era muito novo para ter muita opinião formada, então eu acabava também criando um monte de ideias acerca do que ele era. Criava várias justificativas para condená-lo, né, na minha mente. Então, depois de um certo tempo, aconteceu uma coisa muito simples assim, só que a experiência interior comigo foi muito extraordinária. Eu simplesmente o vi atravessando a rua, e nesse exato momento em que eu o vi atravessando a rua, eu simplesmente não consegui olhar com os mesmos olhos que eu olhava antes. Eu o vi de uma forma muito inocente. É como se não existisse uma tela mental entre os meus olhos e o meu coração. Então, aquele momento em que eu o vi atravessando a rua fez com que eu enxergasse de um modo diferente. Eu não consegui sentir mais aquela raiva que eu sentia. Eu não consegui ver o João com os mesmos olhos de antes. E eu senti uma pureza vinda dele. Então isso me tocou bastante. E aí, a partir desse momento, eu comecei a tentar compreender mais e melhor como é esse fenômeno, assim, como que a gente deve lidar com as pessoas. Existe, de uma forma geral, dois modos da gente apreender o outro. Um modo que é pouco recomendado é através da razão. Só que o que a razão faz? Ela vai dividir. Ela vai pegar a pessoa, que é uma pessoa inteira, única, una, e vai compartimentar em vários pedaços. E vai comparar os seus aspectos, vai comparar o ideal com o real, vai comparar uma pessoa com a outra. Então a gente está sempre dividindo as pessoas. Mas as pessoas, elas, para serem amadas, elas não podem ser divididas. Elas querem ser amadas pelo que elas são, e não pelo seu pensamento sobre elas. Então boa parte das frustrações que ocorrem nas relações, e não só amorosas, mas nas relações em geral, é que nós não estamos lidando com um ser, nós estamos lidando com uma ideia do outro. Isso prejudica bastante. Tá? Então, um outro modo de lidar com as pessoas é através da intuição, através do coração. O Chesterton tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: há um caminho que passa dos olhos ao coração sem passar pelo intelecto. E foi justamente isso que eu senti nesse momento. Então, quando você estiver diante de uma pessoa, tente fazer com que os seus olhos toquem diretamente, se liguem diretamente ao seu coração, sem passar pelos filtros sujos da sua mente, que vai dividir tudo. E uma coisa muito curiosa que aconteceu nesse caso é que eu tive inclusive a capacidade de rir. Eu comecei a achar engraçado toda aquela chatice que era uma coisa extremamente insuportável desse aluno, passou a ser uma coisa engraçada. Então eu passei a ver esse aluno com esse olhar diferente. Ainda consegui achar uma graça nele. Isso me lembra uma crônica muito interessante do Otto Lara Rezende. Depois vocês deem uma procurada aí, chamada Vista Cansada. Ele diz basicamente o seguinte: boa parte dos escritores e sábios dizem que a gente tem que viver o dia como se fosse o último. Então a gente vai viver o último, a gente vai aproveitar até o último momento, a gente vai
né, esgotar todo o prazer que a gente tem e assim a vida vai ficar melhor. Só que o Otto Lara Rezende diz que é melhor a gente ter uma visão inversa, a gente não olhar as coisas como se fossem, olhar o dia, lidar com o dia, como se fosse o último, mas como se fosse o primeiro. Porque se você passa a ver as coisas como se elas estivessem nascendo diante dos seus olhos, é natural que o seu olhar seja mais puro, seja mais inocente. Inclusive, a alegria que surge no peito é uma alegria mais profunda, é uma alegria verdadeira, né? Então, essa perspectiva, né, do Otto Lara Rezende é muito interessante, porque ela explica de algum modo esse olhar, porque realmente parecia nessa experiência que eu tive, parecia que eu estava vendo o João aí pela primeira vez. Parecia que era realmente a primeira vez que eu estava vendo. Parece que eu nunca tinha visto. E o Otto Lara, ele fala isso na crônica dele. Ele fala, olha, existem pais que nunca viram os próprios filhos, maridos que nunca viram as próprias esposas. Então você para perceber o quanto de pessoas passam no seu dia a dia, quanto de pessoas atravessam por você e você não aprendeu nada delas. Você estava muito mais numa relação consigo mesmo. Você estava lidando com uma criação sua, né? Então, isso é essencial. Então, esse movimento para fora, né? Eu vou deixar que a realidade do outro fale, né? Se comunique para mim, ao invés de eu tentar dizer o que o outro é. Porque toda vez que eu não silencio e tento dizer o que o outro obviamente que eu vou estar mentindo. Por mais que eu fale uma ou outra coisa que faça sentido, eu vou estar mentindo sobre a essência do outro. Tá? E uma outra coisa que eu queria enfatizar para vocês é o seguinte. Quando nós temos esse olhar inocente para o outro, fica mais fácil perdoá-lo. A maioria das pessoas acreditam que perdão é uma coisa mágica, que vai vir do céu, Deus vai colocar no seu coração uma força ali e você vai perdoar essa pessoa, né? Bom, eu acredito que isso possa, né, isso pode acontecer. Sem sombra de dúvidas, isso pode acontecer. Mas não adianta você acreditar, né, que o perdão é algo que vai nascer de uma forma abrupta no seu coração, né? Porque até mesmo para isso acontecer é preciso ter um terreno fértil aí dentro, tá? É preciso ter um terreno fértil. E esse terreno fértil é justamente esse olhar. Então, não adianta você querer perdoar o outro e ao mesmo tempo você está cultivando um olhar malicioso para o outro. Como é que é, né? Como é que vai ser isso na prática? Então, só um coração inocente perdoa. Só um olhar inocente perdoa também. Um olhar maculado, quando você olha o outro com uma certa maldade e no instante seguinte você fala, ai Deus, me ajuda a perdoar. Ora, você primeiro amaldiçoa e depois já pede para Deus colocar um perdão no seu coração. Você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é justamente essa, né? É purificar esse olhar, e esse é o verdadeiro perdão. Isso vai dar a condição para o verdadeiro perdão, né? Então é isso. Essa é a reflexão de hoje. Tá? Muito obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês. Tá bom? Grande abraço.